Boa noite, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil de Notícias de hoje, dia 27 de julho de 2021. Veja agora as principais notícias do dia. Saíram as novas pesquisas rumo à cadeira presidencial. Mudanças nas expectativas da atualização das urnas de votação brasileira. Centrão articula criar maior coalizão do Congresso. Avanço da imunização brasileira já apresenta consequências favoráveis. Melhoria da economia brasileira. O Instituto Paraná de Pesquisas de Santa Catarina mostra em sua atual pesquisa que Bolsonaro tem 52% das intenções de voto e o ex-presidiário com apenas 24% das intenções de voto, algo bem distinto das pesquisas anteriores de outros já conhecidos institutos. Por que será que essas pesquisas divergem tanto? Será o método de pesquisa utilizado? Para se ter uma ideia, em outras pesquisas, o Lula é favorito e tem o dobro das intenções de voto, comparando-se a esta do Instituto Paraná de Pesquisas. Essa é uma ótima notícia e tem agradado demais aos apoiadores do atual presidente. Na mesma pesquisa, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan e declarado apoiador de Bolsonaro, aparece em primeiro lugar para o Senado de Santa Catarina. Essa pesquisa deixa a extrema imprensa e opositores do governo muito desesperados, pois contraria muitas de suas narrativas. A comissão a favor da alteração das urnas atuais para a urna eletrônica de segunda geração, mais moderna e que dará a possibilidade de realizar auditorias no caso de dúvidas quanto aos resultados eleitorais, vê uma luz no final do túnel e estudam manobras e estratégias para resgatar apoio dos deputados. Para isso, alguns deputados estão sinalizando aderirem ao voto impresso auditável caso sejam feitas algumas alterações na PEC 135, diminuindo assim certos poderes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Sendo assim, poderiam aumentar o grupo de apoiadores, possibilitando a aprovação do voto impresso auditável, tão aclamado pelos brasileiros. Esta PEC voltará à pauta e à votação na Câmara em agosto. Vamos esperar e acompanhar o desenrolar de tudo isso. Um grupo muito grande de deputados está tentando fazer uma nova legenda com a união de 3 grandes partidos, que seriam PSL, PP e DEM, tornando-se o maior partido do Congresso. Isso poderia trazer uma boa base de apoio ao atual governo, que passaria a ter 121 deputados e 15 senadores. O interlocutor dessa façanha é o senador Ciro Nogueira, que foi nomeado há poucos dias como ministro de Bolsonaro na Casa Civil, ou seja, já percebemos que o presidente Jair Bolsonaro foi bem estratégico mais uma vez, pois com isso poderá aprovar com menos sofrer as suas pautas e projetos. Agora vamos de notícias sobre saúde. A maioria dos estados brasileiros já está prevendo o retorno de aulas presenciais em agosto. 14 cidades da Grande São Paulo não apresentou nenhum óbito nas últimas 24 horas. Isso sim é uma notícia maravilhosa. Além dessa, estamos a receber mais de 1 milhão de doses do imunizante da Pfizer. Quase 35 milhões de pessoas estão completamente vacinadas, cerca de 16% da população apta a tomarem tais imunizantes. Com esse avanço na campanha vacinal, ajuda na retomada do aquecimento do setor de bares e restaurantes em todo o país, sendo que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o setor de alimentação e bebidas pode retomar ao seu faturamento até outubro, voltando ao patamar de 2019. Vale lembrar que não é com o ano de 2020 que estamos comparando não, que foi o ano de caos, e sim com o ano de 2019. Manaus está fazendo o mutirão vacinal. Este é o terceiro mutirão realizado que irá vacinar entre hoje e amanhã adultos a partir dos 18 anos. A previsão é de imunizar 60 mil pessoas.
Lembrando que este estado sofreu muitos momentos terríveis com essa crise sanitária. São Paulo, em contrapartida, irá começar na próxima semana a vacinação de adultos a partir de 28 anos. A média de mortos e casos vem diminuindo, apesar de ainda serem altas. E somente para lembrar, a Polícia Federal está fazendo investigações em 3 estados em relação ao mau uso da verba pública da saúde na pandemia, o tão conhecido Covidão. Economia. A arrecadação federal bateu recorde. Foi a maior arrecadação do semestre nos últimos 27 anos. Apesar de não gostarmos de pagar impostos por não vermos o retorno deles no nosso dia a dia, isso é um indicador claro de aumento de vendas, geração de empregos e renda, o que faz mais dinheiro circular no país e assim podermos sair com mais agilidade da atual crise econômica gerada em decorrência da pandemia. A construção civil paulista, por sua vez, está com expectativas de atingir um novo recorde de vendas no primeiro semestre. O mercado imobiliário e a construção civil estão bem aquecidos. O Pronamp, que é o suporte do governo federal às micro e pequenas empresas em meio à pandemia, que está em sua segunda rodada, já conseguiu realizar quase a metade de sua meta em 15 dias. Essas empresas, que empregam formalmente cerca de 70% de toda a população brasileira economicamente ativa. Mais um ponto para o governo, não é mesmo? E o ministro Paulo Guedes, ao contrário do que veicula boa parte da mídia, vê com bons olhos as mudanças estruturais no seu ministério, onde sofreu nesta semana um desmembramento. Isso ocorreu com a criação ou volta de um antigo ministério, o do Emprego e Previdência. Isso foi feito, como já falamos, para fortalecer a base do governo, onde Onyx Lorenzoni migrou da Casa Civil para o Ministério do Emprego e Previdência, e em seu lugar veio Ciro Nogueira, que irá tentar fazer a nova legenda no Congresso. Guedes afirma que terá ainda mais tempo e foco para a economia e não viu nenhum problema nessa mudança, uma vez que irá fortalecer a base do governo. Houve uma redução dos gastos públicos federais. Isso tem realizado grande êxito, pois o governo vem gastando menos, mesmo tendo grande arrecadação, o que gera uma grande economia. Isso se deve, dentre outras coisas, ao teto de gastos estipulado. Foi observado que no terceiro relatório bimestral das receitas e despesas do governo deste ano, mesmo com uma projeção de 64,2 bilhões na arrecadação, gastou-se bem menos. Fora tudo isso, a máquina pública teve uma diminuição na contratação de seu pessoal. Guedes sinaliza que toda a economia realizada pelo governo poderá ser alocada para as políticas sociais públicas, como é o caso do auxílio emergencial. E para finalizarmos, com a sequência de notícias bem otimistas, a Caixa Econômica Federal libera a sua 4ª parcela de auxílio emergencial. A exportação de peixes brasileiros teve um crescimento de 35%. E isso é tudo, pessoal. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira com o nosso Bolsa Brasil de Notícias.